Hoje vamos falar Elul Nishmat Pinchas Eliyahu ben Yaakov Shmuel Shimi. Nishmat Emaliah. O Rebbe também ele foi Shleimo para o Rebbe Yaakov Shmuel Shimon ben também Heisel Lester. Heisel Lester, que tem uma foi Shleimo. O Rebbe fala sempre para aprendermos alguma coisa daquilo que está acontecendo no dia, né? Temos tudo de garra para ti. No dia de hoje, né? Faleceu a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, né? E escutei uma história que eu acho que é muito propícia com o momento que estamos vivendo, mês de Elul, próximo a Rosh Hashanah, preparando para Rosh Hashanah. Tem uma história famosa, inclusive essa história foi relatada na BBC vários anos atrás, que em 1938, depois de Kristallnacht, teve aquilo que foi conhecido como Kindertransport, que levaram 10 mil crianças judias da Alemanha, da Áustria, Tchecoslováquia, Polônia um pouco. Foram algumas crianças que foram sem ser acompanhadas pelos pais, mas quando a situação política, isso já era depois de Kristallnacht, logo antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial, algumas crianças conseguiram permissão para viajar até a Inglaterra, isso a pedido do rei Jorge VI, pai da rainha Elizabeth. E essas crianças então conseguiram essa permissão e foram levadas até a Inglaterra, e lá foram colocadas em vários orfanatos. E isso aconteceu até começar a Segunda Guerra Mundial, e teve a Segunda Guerra Mundial eclodiu, elas ficaram lá, todas as crianças judias ficaram nesses orfanatos aí, na periferia de Londres. Uma dessas crianças, que inclusive deu depoimento na BBC também, o nome dessa criança era Beryl Gardner. Ele tinha 11 anos nessa época. E o pequeno Beryl, né, esse pequeno Beryl Gardner, ele estava inconsolado. Ele, obviamente, ele tinha se despedido dos pais antes de entrar no trem, e agora a guerra tinha acontecido, não tinha mais notícias. E ele chorava todos os dias sem parar, dia e noite, e ninguém no orfanato tentava dar brinquedos, fazer jogos, atividades. Ele não escutava ninguém, não tinha consolo. Depois de um tempo, passou alguns meses, e o rei Jorge VI, ele decidiu ele ia visitar lá o lugar onde eles estavam, próximo ao orfanato. Ele não ia passar no orfanato em si, mas ele ia passar lá naquela cidade, na periferia onde eles estavam. Então, o Beryl parou de chorar, ele se animou que o rei estava chegando, e prepararam fizeram todas as preparações nas ruas, limparam as ruas, colocaram faixas, fizeram todos os preparativos para receber o rei. Quando chegou o dia, a comitiva real estava passando, o rei estava numa carruagem, né, apesar de já existia carro, mas ainda era parte da honra e tudo, e tinha obviamente batedores, segurança, tinha cerca, mas quando o rei se aproximou do lugar, na frente do orfanato onde estava lá o Beryl, o que o Beryl Gardner fez? Ele pulou a cerca, ele correu, ele era pequenininho, tinha 11 anos e pouco, ele atravessou, passou entre os guardas e os seguranças, e ele subiu em cima da carruagem do rei. Ele se aproximou do rei quando os guardas pegaram ele, né? Não sabiam quais eram as suas intenções, e os guardas pularam em cima do garoto, pegaram ele, mas ele começou a gritar e falou: quero falar com o rei, preciso falar com o rei. E o rei escutou então e falou para os guardas: calma,
para deixar ele falar. E ele falou: Rei, eu agradeço muito que você me trouxe para cá, salvou minha vida, mas eu quero que você traga também os meus pais, né? Aí o rei falou para ele: olha, você sabe que agora está tendo uma guerra, né? Não consigo, a gente está em guerra com a Alemanha e tudo, não tem condições. Aí ele falou: como assim você não consegue? Você é o rei da Inglaterra, você pode tudo, né? Aí o rei George, ele ficou assim impressionado, e ele falou: me dá os nomes, né? Então ele falou os nomes do pai, falou o nome do pai, o nome da mãe dele, e falou o lugar onde eles moravam. E o rei falou: vou ver o que eu posso fazer. Ele anotou os nomes e passou um mês desse ocorrido. Ninguém também no orfanato deu bronca, ninguém falou nada para ele. E depois de um mês, ele foi convocado pela diretoria do orfanato. Ele imaginou: agora chegou a hora, ninguém falou, mas talvez agora eles lembraram e eu vou tomar aqui um belo donzete, né? Ele imaginou que ele ia tomar a famosa bronca. Quando ele chegou lá, o diretor do orfanato falou: tem uma surpresa para você. Ele abriu a porta e estava lá o pai e a mãe dele, eles se reencontraram. Essa história aqui é muito propícia para o mês de Elul, né? O mês que nos encontramos, véspera de Rosh Hashanah. O Alter Rebbe, ele fala que esse mês é o mês que o rei está no campo. Literalmente o rei dos reis, né? O Todo-Poderoso. O rei da Inglaterra não pode tudo mesmo. Ele conseguiu isso, mas ele não pode tudo. Mas o rei dos reis, o Todo-Poderoso, ele sim pode tudo. E ele está agora com a sua comitiva real, visitando cada um de nós, na nossa aldeia, no campo, diz o Alter Rebbe. E é um momento onde temos que tomar coragem, né? E pular a cerca, passar pelos guardas e chegar diante do rei e fazer os nossos pedidos, né? Abrir o coração e falar: rei, você pode tudo. E é isso que precisamos para o ano novo. Como temos ainda uns 4 minutinhos sobrando, quando pedimos, né, para o ano novo, por brachá, sucesso e tudo, muita gente fala: será que temos o mérito, né? Será que me comportei bem? Por que Deus vai nos dar? E obviamente a gente fala: Deus é tudo, Ele também, a sua misericórdia, a sua bondade é infinita, né? E mais ainda, isso que esse ano foi um ano de luta, houve dificuldades, isso na verdade só torna mais precioso, mais querido para Deus. Justo tem um trecho aqui na nossa paraxá que fala o seguinte, diz aqui a Torá, que quando uma pessoa ele tiver, que siena leishtei nashim, quando um homem tiver 2 mulheres, achat ahová, uma é querida, ve'achat senoá, e outra é odiada, ve'adu lovanim, eles tiveram filhos, ahová ve'asnoá, a querida e a odiada, ve'ayá ben amechor lasniá, e o filho mais velho, o primogênito, foi da esposa que não era querida, da odiada. Então, diz a Torá, quando chegou o momento de dar herança para os filhos, né? Não pode se dar preferência para os filhos da esposa amada diante do filho da esposa não amada, né? Temos que reconhecer o filho que é o primogênito da esposa não amada. O Alter Rebbe explica esse passuco, né, esse versículo, ele fala: se a Torá está querendo nos ensinar sobre herança, obviamente uma pessoa antes de falecer, ele pode dar o presente para quem ele quiser, inclusive para quem não é filho dele. Se ele quiser, ele pode, né, dar presente para uma pessoa que não é filho dele e dar todo o dinheiro dele de presente. Agora, quando se trata de herança, tem que seguir as regras de herança. Isso que a Torá está nos falando. Mesmo que tenha um filho que talvez ele, por algum motivo, não é tão querido, ele não quer passar a herança dessa forma,
ele tem que seguir, se ele está falando como regra de herança, não como presente, herança tem que seguir as regras de herança. E o primogênito recebe uma porção dupla. Mas se é isso que a Torá quer falar, por que ele tem que dar todo o exemplo, perguntou ao Rebbe, de esposa querida, esposa não querida? Não precisava de todo esse cenário. E o Rebbe fala, aqui justamente é uma alusão, tudo que a Torá fala é uma alusão também ao mundo espiritual. Né? Assim diz o Nachmanides, fala que a Torá conta histórias físicas, mas aludindo sempre o mundo espiritual. E no mundo espiritual, a esposa somos nós. Todo o Shir HaShirim, né? O Cântico dos Cânticos, todo o livro fala do relacionamento da nossa alma, nós como a noiva de Deus e Deus como noivo. O que é a esposa amada e a esposa não amada, né? A esposa amada é aquele relacionamento do tzadik, que é perfeito. E a esposa não querida, odiada, é esse relacionamento difícil que temos, né? Que não é tzadik, que tem esse relacionamento difícil com Deus, com a religião, com a vida. Diz o Oracham HaKadosh, justo filho primogênito, ele é sempre da esposa odiada. Assim que ele fala, Oracham HaKadosh. E é isso que o Alter Rebbe está querendo trazer. O filho que nasce desse relacionamento com dificuldade, esse relacionamento, né, tortuoso, complicado, esse filho, ele é primogênito. Ele é o filho mais velho, ele tem a porção dupla, que é através desse relacionamento que o ano que passou não foi tão fácil, cada um com as suas dificuldades, com as suas superações na parte religiosa, na parte espiritual, mas esse filho, ele é o primogênito e ele tem a porção dupla. Então está na hora de pularmos na carruagem do rei, fazermos nosso pedido, né? E todo mundo, Bezat Hashem, com certeza, o rei está no campo, vai receber um Shana Tová, um Metukah, Ktevá, Khatemah Tová, em todos os assuntos. E o de hoje, dia 13 de Elul, a Chassid Rab Handel Siper, o Chassid Rab Handel, ele falou, e a Dua Hayal Lechol HaChassidim era conhecido para todos os Chassidim, Asher Beichidus Arishonah, que na sua primeira audiência particular com o Rebbe, Hoiso Avoras Orla, Mashelo Yeme Orlas Alev Nifteru Miyad. Logo no começo era tipo o Brit Milá, né? Tirar o Brit Milá, ou seja, aquilo que é o Brit Milá do coração, né? Que é algo que a gente também vai pedir em Slichot, a gente pede bastante sobre isso, quando a gente vai fazer o trecho de Slichot antes de Rosh Hashanah, na semana antes de Rosh Hashanah, a gente pede bastante sobre o assunto Maltemet Orlat Levavchem, que se tire a orlá, o prepúcio do coração. Quer dizer, tudo aquilo que atrapalhava no nosso serviço para Deus, isso já era retirado logo na primeira Echidut.